não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Na verdade, tá certo? E você se coloca voluntariamente, totalmente de coração, sob o guiamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, não vai acontecer absolutamente nada. Agora, se você precisa de uma outra coisa, você quer uma coisa superior, você quer, vamos dizer, uma espécie de redomo intelectual ou espiritual na qual você possa se colocar, então você vai cair na primeira armadilha mais besta que cair, que aparecer. Né? Daniel Teodósio, aos 24 anos é preciso começar a desenvolver uma intelectualidade verdadeira, mesmo não sabendo de absolutamente nada. É claro que é. Eu acho que eu comecei depois. Né? Felipe Risso, descrição perfeita que o senhor deu da passagem das ideologias de massa ateísticas para uma busca espiritual na nova era. Presencio isso diariamente, comunistas anticristãos buscando religiões orientais para sair da miséria materialista. O senhor poderia me dizer se a escola de filosofia analítica se encaixa em algum desses projetos que o senhor escreveu? Com certeza. Você vê que o Wittgenstein, uma das áreas de preocupação dele era o budismo. Mas, depois ele rompe com a filosofia analítica e busca uma outra saída, mas passou a vida perdida. Né? Também, não se esqueçam, vamos dizer, do livro do Alan Watts, né? The Book, né? Onde ele mostra a identidade de filosofia analítica e hinduísmo. Né? Livro para o qual eu fiz um prefácio deslumbrado, né? 40 anos atrás. E acho que, bom, nem tudo que está escrito ali é besteira, mas hoje eu veria a coisa de uma maneira bem mais séria. Fabiano Rolim, considera essa aula uma das mais importantes entre as mais de 300 no que diz respeito à descrição do processo de destruição e remodelação da civilização ocidental que assistimos no último século. Fica o registro. A pergunta é mais uma curiosidade. O senhor conhece a relação entre Rama Kumarasammy e o padre Malachi Martin? A história de que esse teria participado da ordenação sacerdotal daquele no final de sua vida por um bispo vacantista é bem possível. Na verdade, quem me indicou primeiro o livro do Malachi Martin foi o Rama Kumarasammy. Eu comecei a ler na casa dele, em New Haven. Né? O livro sobre os jesuítas. Né? Depois li outros. Eu não sei qual o nível de relação dele. O Malachi Martin não era um membro da Tariqa. Mas era uma pessoa que eles respeitavam muito. Não sei se aprofundou essa relação mais tarde, é possível. Só que o Malachi Martin ele nunca aderiu à teoria da destruction of the Christian tradition. Ele nunca achou que a igreja tivesse destruída e acabada. Ele falou, está muito mal, mas ele continuou sendo sacerdote até o fim, reconhecia os sacramentos e tudo. Fábio Barros, na obra de Platão Gorgias, vemos uma definição da retórica que não se interessa pela verdade, limitando-se apenas à aparência e ilusão. Toda a sua ação eficaz se realiza apenas através das palavras. Bom, isso era assim naquela época e é até hoje. Só que, vamos dizer, o resíduo de substância efetiva por trás das palavras diminuiu muito. Se você pegar um retórico daquela época, alguma coisa ele estava dizendo. Hoje não, é pelo efeito da palavra gatilho. Não é isso? Então, as pessoas que representam, personificam a barbárie, por exemplo, falam contra a barbárie. Mas não tem a menor ideia, quer dizer, não há uma presença humana por trás, você não tem uma consciência humana por trás.
é só o psittacismo mesmo, é só palavrão. Eu até posso exemplificar, estou escrevendo aqui uma nova revista católica me pediu um artigo, eu estou escrevendo um artigo sobre o tal do Ricardo Tim de Souza, que é um dos intelectuais da nova esquerda. Dá até pena de voltar os intelectuais de esquerda, porque a direita ficou tão ruim, né, que voltar ao tempo do imbecil coletivo, falar de algum intelectual esquerdista, me dá a impressão assim, de onda nostálgica. Né? Mas é a mesmíssima coisa, quer dizer, a distância entre o que o sujeito está falando e a situação real dele, a situação concreta, é tão imensa, tão imensa. Quer dizer, isso já não é paralaxe cognitiva, isso já é quase psicose. Né? Paralaxe cognitiva, atenção, muita gente pensa, tudo, quando vê um descompasso qualquer, já fala em paralaxe cognitiva. Não, paralaxe cognitiva só acontece entre grandes filósofos, não tem nada a ver com fenômenos vamos dizer, da cultura popular. Ailton Campos, qual seria o estado de espírito ideal para se iniciar um estudo sério de René Guénon? Se é preciso entender o fenômeno da nova era primeiramente, só depois passar o estudo de Guénon? Não, eu acho que não. Mas o Guénon, você não pode esquecer que o Guénon, desde a juventude, ele assinava seus artigos com o pseudônimo de Esfinge, quer dizer, decifra-me ou devoro-te. Tá certo? Então, como é que você faz para decifrar em vez de ser devorado? Eu digo, leva muito tempo. Mas você vai ter que correr um risco. Não tem como não correr o risco. Então, eu levei uns 20 anos. Durante esses 20 anos eu botava tudo entre parênteses. Quer dizer, você tá nem sim nem não, muito vezes pelo contrário. Você continua lendo, estudando, com apreciação, evidentemente, pelo gênio do cara, conferindo o que ele diz com a realidade, nunca tomando o simples conteúdo verbal como se fosse a realidade. Quer dizer, uma coisa é a afirmação, outra coisa é o do que ele está falando. Em geral, as pessoas esquecem o do que, pegam apenas o conteúdo verbal e, na hora que entendeu o que o autor está dizendo, pelo simples fato de entender e aquilo tem uma ressonância interna dele, ele pensa que é verdade. Não é assim. Precisa ver se isso confere com a realidade. Precisa ver, então, aonde o horizonte de consciência do autor está deixando de fora alguma coisa importante. Por exemplo, existe uma coisa característica do René Guénon, em que ele faz uma distinção taxativa entre o que é as doutrinas metafísicas, o esoterismo e a filosofia. Ele diz que a filosofia é apenas uma atividade mais ou menos mundana, que não alcança as alturas da verdadeira metafísica e que só conhece raciocínio linear, etc, etc. De onde o René Guénon tirou isso? Porque eu não posso ver isso, por exemplo, sei lá, não vejo isso em Schelling, por exemplo, ou em Leibniz, né? Que o próprio René Guénon, de certo modo, tomava como modelo. Então, assim, ele está chamando de filosofia o que se denomina filosofia no ensino secundário francês, do qual ele foi professor. Então, bom, ele está falando uma coisa muito pequena, mas quando chega no Brasil, o pessoal pensa que isso é toda a filosofia. Eu falo, não, não é não. Então é uma espécie de estreiteza mental, um provincianismo do Guénon. O homem pode ser o maior metafísico do universo e ao mesmo tempo ser provinciano sobre algum aspecto, como de fato ele era. Não é isso? Então não é ler com espírito crítico, não é isso. Você não tem que fazer crítica alguma. Tudo quanto eu leio, eu tomo como se fosse verdade. Só que, além da verdade do escrito, existe a verdade da realidade. Né? Então você tem que encaixar a verdade do escrito na verdade da realidade, onde, evidentemente, a realidade sai sempre ganhando. Sempre existe mais coisas além daquilo que o sujeito está dizendo. Né? E aos poucos você vai circunscrevendo o que é o horizonte de consciência do sujeito. O do Guénon é muito amplo, tá certo? Mas chega um ponto em que ele fica cego. Eu acho que é justamente nesse topo da metafísica, o conceito dele do não ser. Aliás, quem usa a expressão, perdão, na primeira parte eu cometi um equívoco. Quem usa a expressão supra-ser é o Schwann. O Guénon chama realmente de não ser. Em suma, nessas coisas não é para ter pressa. Diz, olha, se eu não chegar a conclusão nenhuma,
Dane-se, o mundo não está esperando o meu parecer para ele decidir o que fazer. Não é assim? Então, se eu não chegar a entender o negócio, bom, o único prejudicado sou eu, daí não vai resultar malefício nenhum. Não pode ter pressa. Agora, se você acha que Guénon é desses caras que você pode dar uma lambida e já se pronunciar, você é um cara ridículo, grotesco, como Reinaldo Azevedo. Isso aí é um pseudo-guru. Né? O Júlio Severo, né? Eles não sabem com quem estão lidando. Eles não conseguem imaginar, né, a dimensão da coisa. Não são capazes de, simplesmente não são capazes de ler, né, o René Guénon. Né? E eu acho que se lessem, virariam guénonianos 100%. Eles não podem com o René Guénon de jeito nenhum. Então eles ficam à distância, cuspindo de longe, cuspindo para cima. Né? Então, olha, eu hoje tenho a presunção de achar que eu tenho o antídoto para o René Guénon. Levou 20 anos para achar. Eu sei onde está o problema. Né? Mesmo assim, você vê, eu nunca escrevi nada a respeito. Eu só falei aqui nesse curso. Eu não estou preparado para escrever isto. Eu poderia escrever um livro sobre o René Guénon, tá? Mas eu não estou preparado para isso. Então eu vou dando uma migalhinha aqui, outra ali, outra ali. Um dia, quem sabe, eu junto tudo e escrevo. Vai ser um escândalo, uma coisa uma horrorosa do mundo. Né? Quer dizer, olha, esse pessoal que é é muito perigoso. Muito perigoso. Preste atenção. Você acha que PT é perigoso, você não sabe o que essa gente pode fazer. Né? Por exemplo, a Tariqa do Chouon, ela tinha toda uma estratégia de fazer assédio judicial. Criar um problema com o sujeito. Levantavam 300 processos contra o cara, acabava com a vida dele. Ele passava o resto da vida só se defendendo de processo, não podia fazer mais nada. Né? Fizeram isso com várias pessoas. Quiseram fazer comigo, só não conseguiram pelo seguinte, eles não tinham representantes suficientes para fazer mais de um processo. Olha que sorte. Né? Só tinha 8 pessoas que foram testemunhando o processo, deram com o burro na água, evidentemente, mas me mantiveram ocupado durante anos. Tanto que naquela época eu dizia, olha, eu tenho mulher, filhos e um advogado para sustentar. Né? Sustentei o cara, né? Ainda deu um azar desgraçado, que o meu primeiro advogado ficou louco no meio do processo. Puxou um revólver, queria matar minhas testemunhas. Até hoje não sei porquê. Daí troquei de advogado. O segundo advogado teve um infarto e ficou idiota. Isso aqui depois de infarto, o nego fica idiota durante uns 6 meses. Daí contratei o terceiro advogado morreu. Daí o último, que era genro do Marsad, né, que era um rapaz judeu, e genro do turco, né? Ele terminou o serviço para mim, conseguiu a minha absolvição e nem cobrou nada. Falou, olha, você já se ferrou tanto com essa história que eu nem vou cobrar. O negócio tinha virado novela. Então, eles fizeram a mesma coisa comigo. Só que o material disponível era pouco, graças a Deus. Se tivesse mais gente, eles teriam feito um montão de processos. E faz isso com uma maior facilidade. Impressionante. Bruno Constante Gudert. O senhor comenta que dentro da unidade transcendente das religiões, somente o cristianismo e o Nosso Senhor Jesus Cristo contém um plano de salvação. Qual a sua opinião a respeito da religião budista, em que o Buda escreve uma técnica para se liberar do ciclo de renascimentos e mortes? Bom, o budismo é uma espécie de gnosticismo. Quer dizer, você vai alcançar um estado cognitivo no qual você é, pelo menos aparentemente, superior ao ciclo temporal. Ou seja, você adquire uma visão desde a eternidade. Eu digo, bom, isso aí é gnosticismo, isso aí não salva ninguém. Isso aí torna você muito esperto, mas e daí? Se o budismo salvasse, o Dalai Lama não seria essa besta quadrada que ele é, de viver puxando o saco dos comunistas que vinham matando os tibetanos. Então, foi até bom acontecer isso com o Dalai Lama, o pessoal perder a ilusão sobre o negócio de budismo. Ora, você quando crescer, você vai ser igualzinho o Dalai Lama. Ele é o cume do budismo. É assim que você quer ser? Eupídio Mário Dantas a fazer. Qual seria o papel de Mircea Eliade em todo esse imbróglio? Mircea Eliade entrou nesse negócio acreditando que ele poderia manter perante o esoterismo mundial uma atitude de neutralidade científica acadêmica. Ele acreditava mesmo nisso, que era possível isso.
Mas isso não era verdade, porque ele estava comprometido com iniciações de tipo hinduísta, né? Que nas memórias dele ele até insinua por alto. E o Mircea Eliade, ele era uma espécie de versão acadêmica do René Guénon, e nada mais. E ele recomendava aos seus alunos: olha, você lê o Guénon inteiro, mas não cite jamais. Começa por aí. O Mircea Eliade era meio embrulhão, né? Um gênio, mas meio embrulhão. Então, quer dizer, como fonte de informação, eu acho ele que é imprescindível. Tá certo? Mas a ideia de uma espécie de ciência do esoterismo, uma espécie de esoterologia, tá certo? Para mim é uma fraude completa, porque o esoterismo ele é uma estrutura cognitiva que ele abrange, ele abarca e transcende o universo da ciência acadêmica. Não tem como escapar disso aí, né? Quer dizer, você pode fingir que você, olha, aqui eu estou superiormente neutro perante todos esses esoterismos e eu os tomo como objeto. O esoterismo jamais é objeto, né? Ele engole o seu estudioso. Não tem jeito, não tem como escapar. Você pode entrar e sair, tá certo? Mas Por causa do alcance metafísico? por causa do quê? Do alcance metafísico? Claro, claro. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, a ciência do René Guénon, ela abarca toda a ciência acadêmica do seu tempo e transcende. Se você lê um livro como Os Princípios do Cálculo Infinitesimal, né, você vê que você não tem um filósofo da matemática que tenha alcançado aquilo de jeito nenhum. Talvez muito depois do René Guénon e com a ajuda dele, né? Mara Martins, qual o papel das mulheres nesse contexto espiritual? Não tenho a menor ideia. Nunca pensei nisso. Nunca pensei que as mulheres pudessem ter um papel diferenciado nisso. Eu acho que é a mesma coisa, né? Faz o que tem de fazer. Se você é mulher ou homem, o problema é seu. Não influi nem contribui. Olha, as mulheres e homens são diferentes em algumas coisas, mas nas funções essenciais humanas são exatamente a mesma coisa, senão não seriam humanos, né? Agora, por exemplo, os talentos femininos na filosofia são muito raros. Até hoje eu só conheço dois, na verdade, que é a Susanne Langer e a Edith Stein. As outras são tão michas comparadas com ela que não dá nem para começar, né? Mas se existe duas, é porque existe. E as outras não se dedicaram a, sei lá, porque não quiseram, tinha outra coisa para pensar, né? Fabiano Rolim, onde podemos obter mais informações sobre a história da alquimia e o processo alquímico? Eu falo, bom, o melhor livro de alquimia que eu li ainda é o do Júlio Zévola, que era um maluco completo, né? O livro da Tradição Hermética é um baita livro, né? Mas tem distorções profundas também. O livro do Titus Burkhardt sobre alquimia é muito bom, né? Mas sobre esse aspecto da alquimia que eu estou falando aqui, eu não conheço nada, não há nada. Quer dizer, a alquimia como que usa como atanoro, como forno, a sociedade humana. Que eu acho que esse é o aspecto principal da alquimia, né? A alquimia é a arte do governo. Então, sobre isso aí não existe material. Eu mesmo desenvolveria algum se tivesse tempo, mas a gente não pode. Não há tempo para fazer tudo, né? Tiago, a quem servia Blavatsky Guru? Blavatsky Guru era parte do Mercúrio, uma força dissolvente. Eles estão aí para criar confusão apenas. Quer dizer, coloca tantos elementos novos e, vamos dizer, intraduzíveis nos termos da cultura ocidental, que o indivíduo perde o seu quadro de referência e fica, de certo modo, solto no espaço. Em toda e qualquer ação profunda na sociedade, você segue o esquema alquímico. Se você pegar o que é o meu Facebook, o meu Facebook é um mercúrio. Ele só existe para criar confusão. Depois o nego já dissolveu, já ficou confuso, falou, agora você vem aqui no cofre que eu vou estruturar, você dá uma outra estrutura para você. E daí você vai virar um cristal, sal. É isso o negócio. Não há outra maneira de fazer as coisas. Dentro do mundo é mundo, é assim que se faz. Primeiro você dissolve e depois você coagula. Fazer o contrário é que não dá.
Lenilton Morato. O surgimento do movimento feminista, ambientalista e gaysista foi uma estratégia russa, socialista ou islâmica? Olha, isso aí sai de dentro do movimento revolucionário. O ambientalismo, ele funde o movimento revolucionário com a nova era, evidentemente é uma mistura das duas coisas, tá certo? E o feminismo, ele vem de dentro do movimento revolucionário propriamente dito. Não é isso? Assim como o gaysismo. O gaysismo é uma força mercurial terrível, ele dissolve tudo, tudo. Você imagina quais as consequências civilizacionais de você dissolver a capacidade das pessoas de distinguir o masculino do feminino? A partir desse momento, vamos dizer, a sua mente virou, vamos dizer, um farelo. E, veja, também dissolver as categorias da percepção é um elemento fundamental da transformação inicial, transformação mercurial. Por exemplo, quando começaram eu me lembro que uma vez eu tive uma discussão com um sujeito que ele dizia que o uso de expressões como a situação está preta, né, eram racistas. E eu disse para ele, falou, olha meu filho, o simbolismo da cor preta na cultura iorubá é exatamente o mesmo do Ocidente. O preto representa o que é sombrio, o que é perigoso, e ao mesmo tempo pode representar a transição para um mundo espiritual, a noite escura de São Juan da Cruz. Todo simbolismo tem esse lado ambíguo, né? Pode representar uma coisa maligna e pode representar outra espiritualmente elevada. Assim, o simbolismo é exatamente o mesmo nas culturas africanas. Isso é uma coisa universal. Agora, se você começa a achar que ela é apenas um produto cultural e você a relativiza, todo o seu aparato de percepção já está desmantelado. Não é isso? Também, vamos dizer, a distinção do masculino e do feminismo, as pessoas querem nos fazer crer que se uma menina se comporta como menina, ela está sendo vítima de uma construção cultural que se impôs a ela. Mas se um menino faz a mesma coisa, ele está apenas seguindo as suas tendências naturais. Então, é claro, você pode... não podemos, de fato, confundir o gênero com o sexo. O gênero é uma construção cultural, só que você pode fazer a construção de gênero baseada na distinção sexual biológica ou contrariando essa distinção. Ela pode reproduzir a realidade ou pode contrariá-la. Pode fazer as duas coisas. Só que tudo tem consequências. Por exemplo, vamos eliminar o estereótipo feminino. Digo, o que será dos transexuais? A quem é que eles vão copiar? Vão copiar a mim? Não vai dar, né? Então precisa ter o estereótipo para eles poderem copiar. É um estereótipo? Sim, mas esse estereótipo é baseado, tá certo, numa distinção biológica que por si mesma continua eternamente verdadeira e imutável. Isso. Então, você vai ver, o cara pode fazer operação transexual, etc. Ficou lindo, né? Parece a Marilyn Monroe, né? Mas o ADN dele ainda é de homem, porra. O que vai fazer, né? Então, essa, vamos dizer, é uma das limitações da realidade, contra a qual a nossa imaginação pode se revoltar, mas não pode vencer. Então você pode dizer que tudo isso é estereótipo cultural, mas você só vai vencê-la na esfera da cultura, não da biologia. Está compreendendo? Então, quem está lidando com o estereótipo é você, evidentemente. Então, os papéis sexuais atribuídos ao homem e mulher, claro que são criações culturais. Mas são criações culturais baseadas na biologia. Agora, se você quer fazer uma contrária à biologia, pode também, só que só vai funcionar na esfera cultural e não na biológica. Bernardo Jordão pergunta, ele leu um trecho aqui do livro Isaac Newton e a Transmutação da Alquimia, de Philip Ashley Fanning, diz o seguinte: as descobertas mais importantes dos alquimistas vinham de suas meditações sobre os processos psíquicos deles mesmos, os quais, projetados em formas arquetípicas de substâncias químicas, deslumbravam suas mentes com possibilidades infinitas.
Isso não é exatamente assim, porque essa distinção entre o que é o psíquico e o físico não existe em alquimia. Ela realmente não existe. Então, por exemplo, se você leu um livro interessantíssimo do Armand Barbeau, O Ouro da Milésima Manhã, L'Or du Millième Matin, onde ele descreve um processo alquímico de criação de uma substância chamada ouro potável. O ouro potável cura qualquer doença que existe. Leva anos para você fabricar, e tem uma série de operações que são de natureza psíquica, mas já intimamente ligadas à natureza. Então, o que caracteriza a alquimia não é esta projeção. Se fosse uma projeção, não funcionaria fisicamente. Se eu começar na minha imaginação projetar que eu sou um elefante, eu não me transformo num elefante. Mas se eu começo a me projetar e de repente você vê que eu tenho uma tromba, é porque eu transcendi a esfera das minhas projeções e estou atuando fisicamente. Quer dizer, esta atuação física da mente hoje é uma realidade comprovada. Não temos mais como negar isso aí. Só que naquela época os caras tinham algum domínio desta coisa que se torna difícil de você rastrear historicamente por causa da dificuldade de ler os textos alquímicos. Muito tempo atrás eu dei um curso sobre isso, como ler textos alquímicos. Eu dei um curso de alquimia. Não é um curso de alquimia, é um curso de como ler livros de alquimia. E uma coisa importante é o seguinte: num texto alquímico você não tem como você distinguir essas várias camadas de significado, porque elas vêm todas compactadas num símbolo. Tá certo? Então, se você quer extrair dali um conteúdo não simbólico que você possa expressar em linguagem científica, isso é de uma dificuldade absolutamente extraordinária. Não dá para você fazer isso. Agora, você pega qualquer estudante de química que estudou um pouquinho de história da ciência, ele chega lá, alquimia era isso, era aquilo. Você está brincando? Então, se a alquimia era isso aí, então você me explica como é que o Armand Barbeau conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer. Quer dizer, se tudo se passou na cabeça do Armand Barbeau, como é que o raio do ouro potável funciona fisicamente? O Dr. Miller, que fazia uns experimentos alquímicos de vez em quando, ele tinha lá uma horta na qual ele usava procedimentos alquímicos. Ele colhia ali repolhos deste tamanho, eu não estou brincando. Eu digo, se foi na cabeça dele, foi um processo psíquico, então o repolho tem alguma psique ali dentro. Comente, curtam os vídeos e ajude a divulgar cada dia mais os conhecimentos, os ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Forte abraço, tamo junto. Tiago e Pauli, Goethe e o sufismo, estou estupefato. Você pode falar um pouco mais rápido? Não, eu não posso porque eu li isso há muito tempo atrás. Mas se você pegar, por exemplo, o livro do Rudolf Steiner, As Obras Científicas de Goethe, que é o melhor, na verdade o único livro do Rudolf Steiner que eu gostei, é um livro excelente, tá certo? Sobre o Goethe como pensador científico esotérico. Você já vê ali a raiz do sufismo, está dada ali. Marcelo Rondon, toda a preparação cultural de um século tem um objetivo central? Claro que tem, é a islamização do mundo. Quer dizer, que o Islã tem que dominar o mundo inteiro está dado no Corão desde o primeiro dia. É obrigação deles. Eles vão fazer isso aí por um meio ou por outro. Cada um atuando na esfera que pode. Se você é apenas um Zé Mané, bom, você vai gritar na rua, você vai virar homem-bomba, etc, etc. Mas se você é um homem de alto nível, você vai ocupar culturalmente a civilização adversária, por meio de uma sutileza que o povão não vai nem perceber e que o homem-bomba também não sabe. Quer dizer, o pessoal veja, os cientistas políticos entre África do Ocidente começaram a se dar conta do Islã, quando os muçulmanos invadiram as ruas de Londres, Nova York, Paris, etc, etc. Mas isso já era o efeito do efeito do efeito do efeito. Se tivessem abordado a coisa no plano da história das ideias, já teriam entendido isso há muito tempo. Falaram, não, essa ocupação já começou tempos atrás. A hora que você ganha a elite intelectual, a guerra está ganha. Por um motivo muito simples. Me dê qualquer opinião que você tenha e eu mostro a você a fonte histórica dessa opinião.
o Augusto Comte tinha razão, os filósofos mortos mandam nos vivos. Porque a não ser que você dedique a sua vida, né, a investigar e criar conceitos, etc., tudo o que você pensa veio da tradição cultural, você não inventou nada. Quem inventou está lá para trás. Né? Então, isso quer dizer que só os conceitos disponíveis no debate público são aqueles que os intelectuais criaram, não há outros. Né? Você, para criar um ou dois, você leva uma vida. Eu estou criando alguns. Você vê o efeito dessas coisas que eu estou fazendo, você vê na política, o pessoal gritando ali, o Olavo tem razão, etc, etc. Bom, mas isso é o efeito remoto da coisa. Não é isso? Então, por aí, esse tipo de influência que eu exerço exemplifica como é a verdadeira luta cultural. Eu não estou saindo nos palanques, não estou fazendo propaganda, só estou dizendo essas coisas aqui e botando as notinhas no Facebook. Como é que isso funciona? Funciona por vias sutis. Quer dizer, você cria um novo quadro de referência e, vamos dizer, as pessoas acabam discutindo dentro desse novo quadro, porque não existe outro. Os quadros que existiam antes dos marxistas e dos liberais já estão quebrados, já estão totalmente desmoralizados, não há mais nada. Então alguém tem que ocupar o espaço, e eu estou ocupando o espaço. É claro que eu não posso participar da política diretamente, porque da política diretamente qualquer um pode participar. Você não precisa ser o Olavo de Carvalho para fazer isso. Eu tenho que fazer o meu serviço, que é exatamente esse aqui. Que é, vamos dizer, guerra cultural de alto nível, formação da alta cultura. É só isso que eu estou fazendo. Um pouquinho disso já bastou para desencadear efeitos políticos monstruosos. Não é isso? Os quais não estão sob meu controle absolutamente. Porque as pessoas vivem dizendo, o Olavo não é Deus, mas ao mesmo tempo elas acham que eu controlo mentalmente, né, psicicamente, milhares de alunos e massas, etc, etc, por telepatia, que todo mundo me obedece. Então, não. Obedece no sentido em que as pessoas obedecem à lei da gravidade. Tá certo? Foi o Newton que mandou elas obedecer à lei da gravidade? Todo mundo então se ajoelhou perante Newton e passou a obedecer? Não, ele simplesmente explicou que as coisas são assim e que as pessoas já estavam obedecendo isso antes. Eu fiz a mesma coisa, estou fazendo a mesma coisa, estou explicando certas realidades às quais as pessoas já estão submetidas. Né? Então, como é que eu não sou Deus? É claro que eu sou. Se eu comando todas essas pessoas por telepatia, então eu sou uma espécie de supra-Deus. Nem Deus faz isso, pô. Até Deus deixa você escolher o que você quiser. Só o Olavo que escraviza mentalmente todo mundo. Né? Bom, eu acho que por hoje já deu, né? Ah, aqui, peraí. Tem uma mensagem aqui, perdi o nome do remetente. Acho que é Diogo Reggiani. Só uma observação, acredito que será útil a todos, e será mesmo. Essa semana, por coincidência, escutei as gravações das aulas 276 e 277. A primeira sobre a New Left, a segunda sobre a New Age, onde o senhor expõe em duas partes o texto Alucinação Revolucionária. Essas gravações e o texto se encaixam perfeitamente com a exposição de hoje. Se encaixam perfeitamente. Então, vamos lá, escuta aquilo e relacione com o que eu disse hoje. Todo o meu estudo sobre isso, ele só se expõe de maneira fragmentária. Eu confesso, não estou ainda fortinho bastante para escrever um livro sobre isso. Eu gostaria de escrever, mas ainda não tive. Então, vocês têm que partir das indicações fragmentárias que eu estou dando. Estudar a coisa durante 20 ou 30 anos e daí vocês escrevem, pô. Né? Então, bom, eu acho que por hoje é só. Tá bom? Então tem algum aviso? Acho que não, né? Olha, quem quiser vir passar um tempo na minha casa, não venha agora, porque eu não tenho casa nenhuma. Eu tenho uma meia casa que está desmantelada, onde eu estou morando provisoriamente, enquanto aguardo para mudar para uma outra casa que também está desmantelada em reformas. Então eu não tenho onde botar ninguém. Venha depois, tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.